Como é que as heresias entram na igreja? Como é que os erros chegam na igreja? Eu noto pelo menos duas maneiras da heresia, do erro, da falsa doutrina, do falso profeta entrar na igreja. A primeira maneira é pelos líderes da igreja. Se você tiver no púlpito líderes fracos, o que é um líder fraco? É um líder que sempre está chamando gente para pregar na sua igreja. A heresia vai chegar alguma hora. Imagine você estar na igreja, mas todo o culto quem prega é uma pessoa diferente, é gente de outra igreja. Essa igreja crê em quê? Ela não sabe. Ela não sabe. Ela é perdida em sua fé. Ela não sabe qual doutrina é certa, porque hoje vem um e diz assim: tatuagem é pecado. É coisa do diabo, é de Satanás. Semana que vem outros assim: tatuagem é coisa de Deus. Deus gosta e é bom. Aí outra semana vem dizer assim: bebida é coisa do Satanás, é do diabo. Na próxima semana vem outros assim: bebida é coisa de Deus. Foi Deus quem deu a bebida. Essa igreja crê em quê? Toda semana alguém está pregando lá. Isso são líderes fracos, líderes que nunca foram chamados para a igreja, porque um líder que foi alguém chamado por Deus. Segundo 1 Timóteo capítulo 3, ele é apto para o ensino, ele é alguém que está capacitado e habilitado a ensinar o povo. Ele pode até chamar alguém para pregar às vezes, mas as rédeas do ensino da igreja estão sobre os seus cuidados. Ele não negocia o ensino da sua igreja. Uma segunda característica de um líder fraco é que ele é confuso no que crê, sempre traz novos métodos e ensinos para assegurar as pessoas. É o líder que está sempre procurando alguma coisa nova para atrair o povo. Ele vê que a igreja está perdendo o povo, as pessoas estão indo embora. Aí ele vai em algum congresso, ele vai na internet, ele vai em algum lugar e vê que o pastor daquele lugar está fazendo campanha das 7 voltas ao redor dos muros, está fazendo campanha do copo d'água, está fazendo campanha do óleo ungido, está fazendo campanha disso, daquilo. Ele diz assim: olha, a igreja lá está cheia, vou usar. Ele não tem firmeza, ele não sabe se aquilo é bíblico ou não, ele não sabe se aquilo é a vontade de Deus ou não. Ele faz porque está atraindo gente. Isso é a característica de líderes fracos. E líderes fracos tendem a permitir que as portas da igreja estejam abertas para as heresias adentrarem. Uma terceira característica de um líder fraco: ele é levado por uma falsa espiritualidade. Um líder fraco, ele não sabe o que é espiritualidade verdadeira. Ele acha que espiritualidade é balbúrdia na igreja, é bagunça na igreja, é fazer loucuras em meio ao culto, é adicionar no culto aquilo que Deus nunca pediu para que fosse adicionado, é pregar aquilo que Deus nunca mandou que fosse pregado, é cantar aquilo que desonra a Deus, é fazer do culto um teatro, é fazer do culto um espetáculo, é fazer do culto um show para atrair pessoas. Isso é falsa espiritualidade. Isso não está convertendo ninguém, isto não está edificando ninguém. E assim as heresias entram. Assim as heresias entram. Mas o segundo meio pelo qual as heresias entram, o primeiro é pela liderança. A liderança é fraca, então a heresia chega. Mas o segundo meio
É pela membresia. Se a liderança é o meio pelo qual a heresia chega, a membresia também é. Vamos analisar como é que a heresia entra por meio da membresia. Membros que vivem visitando várias igrejas. Ele está no domingo, na igreja onde ele tem o registro, né, oficial. O nome dele está escrito no rol de membros daquela igreja. No domingo ele está lá. Mas na segunda ele vai para outra. Na terça ele está em outra. Na quarta ele vai ter que estar em outra. Na quinta ele chega em outro lugar. Na sexta em outro. No sábado está em outro completamente diferente. Esse membro não sabe no que ele crê não, amigo. Ele escuta no domingo você, mestre, pastor, líder. Na segunda outro, na terça outro, na quarta outro, na quinta. Ih, rapaz, a cabeça dele é uma salada de fruta. Ele não sabe o que crê. E esse irmão conversa com todos da igreja e às vezes ele, por ter passado, né, a semana toda correndo de igreja em igreja, ele passou por igrejas que não são saudáveis biblicamente. E ele conversa com outros irmãos como se tivesse cônscio de que o que ele está falando está certo. E às vezes ele está todo errado. Às vezes ele está todo perdido. Se alguém faz uma pergunta para ele, desmonta tudo o que ele está pensando e argumentando ali. Porque vive visitando várias igrejas desenfreadamente, sem critério. Um segundo detalhe sobre membros, sobre como a heresia entra através dos membros, é que são membros que vieram de outras denominações ou de outras religiões. Se você notar bem, a igreja moderna funciona mais ou menos assim. O rapaz acabou de chegar de outra religião completamente diferente. Mas se ele tiver condições um pouquinho melhores, se destacar um pouquinho melhor em falar em público, a oportunidade já é dele. Mas ele veio de outra religião, ele nem conhece a nossa fé. Não conhece, mas ele fala. E às vezes ele vai ensinar tudo errado, porque o que ele tem conhecimento a respeito de Deus é da outra religião que ele trouxe. Ou então da outra denominação que ele trouxe. A heresia, então, adentra nos bancos da igreja, chega nos ouvidos da igreja.